Hoje é 23 de fevereiro de 2023, né? 23 de 2 de 23. Hoje nós vamos abordar um caso de indiferença, de falta de empatia, que são os turistas que insistem ou em ficar em São Sebastião, ou o que é pior, em ir para a praia em São Sebastião, depois do imenso desastre que aconteceu ao longo do Carnaval e da quarta-feira de cinza lá. Hoje é plena quinta-feira e as pessoas estão sendo convencidas pela Polícia Militar, seguindo ordem do governador Tarcísio de Freitas, para voltarem para casa, né? Este é o assunto que eu acho mais grave e mais importante do dia. Mas temos mais. Temos aqui, por exemplo, o Jair Bolsonaro, há quase 3 meses nos Estados Unidos, já gastou R$432 mil com diárias para a equipe de assessores, porque ele está lá hospedado, né, de favor na casa de um ex-lutador, né, de MMA, né. O servidor público Luiz Ricardo Miranda, um herói nacional porque denunciou irregularidades na compra da vacina Covaxin na Índia, voltou ao Ministério da Saúde. Parabéns para o ministro da Saúde que o recontratou. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros de Esdras Jonatas dos Santos, considerado uma das lideranças dos ataques à democracia sob a inspiração do Jair Bolsonaro, aqui já citado. Eu quero agradecer a permanência de você que está aqui diante de mim, me ouvindo, pode concordar, pode discordar, mas está me ouvindo, é um ato democrático de sua parte e eu agradeço. Peço-lhe que ponha um comentário, se gostar, nas suas redes sociais, avisa aos amigos que tem esse canal no YouTube, do qual o Nando Moura falou muito em seus vídeos aí no fim da semana passada, elogiando. Eu quero mais uma vez agradecer ao Nando por isso. E você que o segue, tem bons motivos para me seguir também, tá bom? É isso aí. Olha aqui, eu também quero dizer para você que a Prefeitura de São Sebastião está fazendo um pedido aos turistas nas redes sociais, depois da tragédia que atingiu a região, deixando até agora a descoberta de 49 mortos no fim de semana, compartilhando um vídeo oficial da Prefeitura, pedindo para que as pessoas tenham empatia e não visitem a praia. Não é normal isso, a Prefeitura pedir que não visitem, isso traz até prejuízos para o comércio da cidade, mas é um gesto de humanidade, um gesto de respeito às vítimas, aos moradores atingidos pelo temporal, pelo dilúvio que caiu 2 vezes, com 600 milímetros, em São Sebastião e Ubatuba. Eu digo, sinceramente, que só um sentimento muito mórbido, de total falta de empatia, pode explicar esse movimento de ir à praia em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo em geral, neste momento, né? Depois desse registro de 49 mortos e com a busca ainda de pessoas que estão desaparecidas, em torno de 40, né? Pelo amor de Deus. Ainda o alívio, escreveu a minha amiga querida Cora Ronay, filha de um grande gênio da crítica literária, apesar de não ser brasileiro, né? O Paulo Ronay é um grande gênio da literatura brasileira, aprendeu português lá na Europa Oriental, de onde ele veio,
e deixou uma postura marcante. Eu trabalhei com a Corinha no Jornal do Brasil e nós dois colaborávamos com o caderno do livro do cearense Mário Pontes, grande figura do jornalismo. Ainda o alívio, escreveu Cora Rona. Considerando que já é quinta-feira e que o ano está enfim começando, mentira! Se há um ano que começou no dia 1º de janeiro, foi 2023, ela tem razão, né? Está na hora de discutir a sério a responsabilidade do poder público nas mortes tão evitáveis que, ano após ano, com sinistra regularidade, vem na esteira das chuvas. A Cora está aqui se juntando a esse bloco, o bloco do Reinaldo Azevedo, que escreveu que os responsáveis não são Tupã nem São Pedro, não é a meteorologia, os responsáveis são os maus governantes do Brasil em geral, do estado de São Paulo e da prefeitura, ou de outros estados e outras prefeituras. Aliás, eu aproveito para elogiar o prefeito tucano de São Sebastião, que também está agindo de forma colaborativa, sem nenhuma perseguição política, no dispêndio das verbas para o socorro aos flagelados, né? Bom, meus amigos, mas tem outros assuntos, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está há quase 3 meses nos Estados Unidos e o governo federal já desembolsou 432 mil reais só com diárias para a sua equipe de assessores que o acompanha na viagem, segundo o levantamento do jornal O Globo, no portal da Transparência. A verba destinada a custear gastos com hospedagem e alimentação dos servidores supera o montante que outros ex-presidentes costumam gastar por ano com esse tipo de despesa. O valor ainda é parcial, porque ele está lá, não voltou. Vai voltar, tá lá. Não tem data para voltar. Em 2021, os 6 ex-presidentes somados gastaram 502 mil reais com diárias, segundo dados divulgados pela própria Presidência da República. Nos 2 primeiros meses, fora do Palácio do Planalto, as diárias de 6 assessores que acompanharam Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos equivalem a 86% do valor de 6 ex-presidentes. Será que esse cara não se toca? Nem a turma que o cerca, nem a mulher dele, que não pode dar um palpite sobre isso? Eu quero também me referir a um fato lamentável, que foi a corrupção na compra da vacina Covaxin na Índia, né? E aí, nesse fato lamentável, temos um herói. O herói é o servidor público Luiz Ricardo Miranda, que denunciou irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin no governo Jair Bolsonaro, na pandemia da Covid, né? E eles compareceram à CPI da Covid, foram ouvidos com muita competência, né, por Omar Aziz, por Randolfo Rodrigues, por Simone Tebet, todos, de certa forma, estão no governo Lula, né? Agora, o Luiz Ricardo Miranda, que é irmão de um deputado federal, que também participou desse heroísmo, né, de denunciar a corrupção na compra de Covaxin, foi reintegrado ao Ministério da Saúde e voltou a ocupar o cargo de assessor na Secretaria Executiva da pasta. A CPI da Covid em 2021 e em depoimento à Polícia Federal, Miranda disse que sofreu pressões dos seus superiores para autorizar a importação de 20 milhões de doses do imunizante por valores muito superiores às principais vacinas e antes mesmo da aprovação da Anvisa. As denúncias foram feitas em conjunto com seu irmão, então o deputado federal Luiz Miranda, que não foi reeleito em outubro do ano passado. Você vê como o eleitor brasileiro trata aqueles que cuidam bem dele, né? Pelo amor de Deus. O ministro Alexandre de Moraes, membro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros de Esdras Jonatas dos Santos, bolsonarista considerado uma das lideranças de atos antidemocráticos em Minas Gerais, o estado cujo governador, o Romeu Zema, não sabe quem é Adélia Prado, talvez não, certamente a maior escritora mineira viva. Alguém do nível aí de Carlos Drummond de Andrade, Otto Lara Rezende, etc. No noticiário do dia eu pesquei também que a senhora Elise Matsunaga
dirige 3 aplicativos na cidade de Franca, aquela cidade que é famosa pelos sapatos, né? No interior de São Paulo, perto de Minas. Depois que ela cumpriu 10 anos de pena no presídio de Tremembé por ter assassinado e picado o cadáver do marido. Que tal? Meus amigos, a lei no Brasil não é tão dura como tinha que ser, né? Olha, eu queria ainda voltar a relatar para você a chacina do bar em Sinop, no Mato Grosso, na qual um adulto e um adolescente de 12 anos foram assassinados a sangue frio sem ter nada a ver com a Hora do Brasil. Estavam apenas assistindo por prazer de ver uma sinuca bem jogada, não pelos derrotados, que foram que se voltaram lá. Mas eu quero chamar a atenção para a arma que um deles levou para assassinar não apenas os que ganharam, mas quem estava no bar, incluindo o dono do bar e essa moça, essa criança, essa adolescente de 12 anos. Eu lhe pergunto se esse uso de uma arma automática numa sinuca, por um motivo torpe, que é não ter que pagar uma dívida de uma derrota na sinuca, não exigiria uma ação mais rápida do governo Lula contra a facilidade de armamento dos chamados CACs, né? Colecionadores, etc. Né? O que você acha? Você que sabe, eu estou aqui só dando um palpite. Olha, eu estou também te fazendo um convite. No sábado, 25 de fevereiro, ao meio-dia, eu serei entrevistado por Carlos Wilson, um grande radialista, que é de uma cidadezinha lá, um distrito do município de Nova Soure, no interior da Bahia, chamado Paiaiá. E ele tem um apelido exatamente do nome do distrito dele, Paiaiá na Rádio Conectados. Eu estarei ao meio-dia no Paiaiá na Rádio Conectados e eu vou pôr aqui no escrito aqui deste vídeo qual é a forma de acessar, né? Antes de terminar, eu primeiro falar da Imperatriz Leopoldinense, que ganhou o Carnaval do Rio depois de 22 anos. No meu tempo tinha os bingos, era 2 patinhos na lagoa, né? 22 anos contando a história do cangaceiro Igolino Ferreira da Silva, o Lampião. Mas eu queria dar uma notícia muito triste para mim, muito triste. Um grande intelectual, um grande professor, um grande universitário, o professor José Jackson Carneiro de Carvalho, que foi reitor da Universidade Federal da Paraíba e membro da Academia Paraibana de Letras, tendo inclusive participado do apoio à minha eleição para a cadeira de Augusto dos Anjos, número 1, que eu ocupo lá, morreu nesta quinta-feira, aos 80 anos, depois de uma longa convivência com Alzheimer e outras doenças da velhice. Jackson foi reitor da UFPB entre 84 e 88. E foi também pró-reitor de graduação entre 80 e 81, vice-reitor de 81 a 83. Ele nasceu em Caiçara, no Agreste Paraibano, formou-se em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália, em 1963, tendo concluído igualmente em 1965 mestrado na área, na mesma instituição. Tanto no seminário em João Pessoa, quanto lá em Roma, ele teve como mestre um conterrâneo meu de Uraúna, um dos maiores gênios que eu conheci na vida, o bispo, foi bispo de Vitória e de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, meu primo, modéstia à parte. O Jackson graduou-se também em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, em 71, tem mestrado em educação pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em psicologia escolar na Universidade de São Paulo, na USP, em 77. Eu dou essa notícia com muita tristeza. Jackson era um grande intelectual, um excepcional ser humano, e eu perdi e Deus ganhou, né? Um excelente companheiro de grandes discussões filosóficas, porque ele era realmente um sujeito decente e competente. Jackson, você vai estar sendo bem tratado lá no céu. E antes de terminar, como eu faço sempre aqui, eu convido você para ver o Neumann Entrevista
com Mércio Gomes, ex-presidente da FUNAI, a respeito da questão que ele nega, né? Ele nega o tal do genocídio do povo Yanomami, aqui no meu canal. E dois dedos de prosa muito delicioso com uma pessoa que está entrando na academia, enquanto que o Jackson está saindo, né, pela morte, o Tarcísio Pereira, romancista, dramaturgo da cidade sertaneja de Pombal, conterrâneo de Celso Furtado, de Rui Carneiro, do coronel Chico Pereira, famoso chefão político do sertão na Paraíba. Ele tinha como grande ídolo o maior autor de folhetos de cordel da história, o pombalense Leandro Gomes de Barros, que eu tenho a honra de tê-lo como parceiro numa canção que eu fiz com o potiguar Mirabô Dantas, chamada A Quem Interessa Possa, que foi gravada pelo próprio Mirabô, autor da música, e por Thelma, um LP, ainda era o tempo do LP, hein? Produzido pelo Raimundo Fagner, meu amigo, meu quase conterrâneo, que nasceu em Oroz e eu nasci em Viraúna, lá perto, e também pela Terezinha de Jesus, que era cunhada do Mirabô na época. É isso aí, vou ficando por aqui, na esperança de que você esteja me ouvindo lá na Paiaiá nos Conectados, sábado, meio-dia, tá? Grande abraço, em pé!